Ótimo, pessoal! Com tudo que nós falamos, a gente pode chegar à conclusão que o Enem é basicamente uma prova que envolve conteúdo, então, especialmente lá em física, em química, em biologia. Se você não sabe o conteúdo, por mais que você saiba interpretar, por mais tempo que você tenha para resolver uma questão, ela vai te dar os dados. Se você não sabe fazer um delta da equação de segundo grau, você não consegue resolver. Então, ter os conteúdos é muito importante. Então, é uma prova que cobra conteúdo, mesmo que sejam os mais básicos, fazer uma equação, resolver uma equação, fazer uma regra de 3, interpretar um gráfico, conhecer os tipos de gráfico, é uma prova de conteúdo, é uma prova que exige que vocês tenham algum conhecimento teórico sobre aquele assunto em muitas das questões. Nem todas, mas em muitas tem. Pelo menos nas ciências da natureza e matemática, na maioria você tem que saber algum conteúdo para resolver. Então é uma prova de conteúdo, é uma prova de muita interpretação. Eu falo aqui, vocês vão me ouvir falar isso muito, que o Enem é uma prova que metade é conteúdo, metade das questões de exatas, de matemática, química, física, biologia, ou o que for, é interpretação. É interpretação de texto, é ler e entender, é português. Então essa é uma habilidade importante que é muito testada em praticamente todas as questões da prova. Então saber interpretar um gráfico, saber interpretar um enunciado, saber ler o comando e ver o que ele está perguntando. Então saber interpretar é algo importante. E como a gente viu aqui na aula passada falando sobre o TRI, o Enem também é uma prova de tempo, de manejamento do tempo, então você tem que organizar o seu tempo para conseguir fazer uma boa prova. Não adianta nada saber todos os conteúdos do mundo, sabe tudo, manda bem na interpretação, mas se você não tem tempo para fazer as questões, se você demora muito em cada questão, se você não se organiza e corre em algumas, depois gasta muito tempo em outras, você não vai conseguir ter uma nota muito boa. Você vai ser penalizado pelo TRI por talvez não sobrar tempo para fazer uma questão fácil, de um assunto que você sabe fazer, inclusive já fez uma difícil. Então, o manejamento do tempo também é uma habilidade importante cobrada na prova. E, é claro, a resistência. Como a gente falou também, a resistência física e mental é muito importante para a prova. De novo, se você chega cansado, lendo e não conseguindo entender nada, com o corpo doendo, para fazer uma questão fácil, que você já fez uma difícil daquele assunto, você tem mais chances de errar. Consequentemente, além de não ganhar os pontos da fácil, você ainda é penalizado e perde alguns pontinhos da difícil que você se esforçou e sabe fazer. Então, resistência física e mental, manejamento, interpretação de textos, gráficos, tabelas, figuras e conhecimento do conteúdo teórico e de como aplicar ele na prática, como fazer o passo a passo para resolver tal coisa na prática, são as habilidades testadas pela prova do Enem. Todas essas 4 você desenvolve quando faz questões atrás de questões. Talvez a única forma que te permite treinar e desenvolver essas 4 habilidades ao mesmo tempo é a resolução de questões. Por isso que o foco aqui é na prática. Porque quando você resolve questões em seguida, você treina o seu conteúdo, você revisa, você talvez identifica o que não tem de conteúdo que você precisa estudar. Você está treinando a interpretação, porque você está lendo, interpretando, lendo enunciado, interpretando tabelas, gráficos e tal. E você está, se estiver fazendo isso medindo o tempo, você vai estar calculando o tempo. E mesmo se não tiver, uma boa forma de organizar o tempo, de conseguir manejar esse tempo, é gastar cada vez menos tempo em cada questão. E aí a melhor forma de fazer isso é se acostumar a fazer questões. Então, mesmo se você não estiver medindo o tempo na hora de resolver uma lista e tal, você está trabalhando isso aqui. Mas não deixe de trabalhar também os simulados e simuladinhos em que você tem tempo definido para fazer aquela lista. E, ao resolver questões em seguida, você treina também a sua resistência física e mental, mesmo que não seja dentro de um simulado, de um simuladinho. Então essa é a melhor forma.